Olá! No presente vídeo conversaremos sobre Gog e Magog, na tentativa de responder quem é e quando surgirá. Nos apoiaremos nos escritos de André de Cesareia, que viveu entre 563 e 614. André foi um escritor, teólogo grego e bispo de Cesareia na Capadócia. Sua principal obra é um comentário sobre o livro do Apocalipse. A maioria dos comentaristas cristãos orientais subsequentes basearam-se fortemente na obra de André, que foi preservada em quase 100 manuscritos gregos completos, bem como em traduções em manuscritos armênios, georgianos e eslavos. Vai ser bem interessante estudar esse assunto Gog e Magog com os comentários de André. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Então eu convido você a abrir a escritura em Ezequiel 38, dos versículos 1 ao 7, onde lemos: A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, volta os teus olhos contra Gog, na terra de Magog, príncipe soberano de Mozoque e de Tubal, e profere contra ele o seguinte oráculo: Eis o que diz o Senhor, é contra ti que venho, Gog, príncipe soberano de Mozoque e de Tubal. Vou te fazer ir e vir, vou armar tua goela de ganchos, vou preparar-te uma expedição com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos perfeitamente equipados, horda imensa, munida de escudos, de broquéis e de espadas. Ela terá por aliados a Pérsia, a Etiópia e a Líbia, equipados de escudos e capacetes. Marcharão contigo Gomer e todas as tuas tropas, o povo armado de Bet-Togorma, dos confins do norte, povos numerosos. Estai atentos, preparai-vos bem, tu e todas as hordas que se agrupam em derredor de ti, fica à minha disposição. Bom, então aqui a gente vê que Gog, esse rei de Magog, ele juntará muitas nações que se oporão ao povo de Deus e com a permissão do próprio Deus. Então vamos continuar na leitura do texto sagrado, agora ainda no capítulo 38, versículos 18 ao 23, onde lemos: Naquele dia futuro, o dia em que Gog penetrar no solo de Israel, oráculo do Senhor, o furor me subirá ao nariz, na explosão do meu ciúme e na exasperação da minha raiva, eu o afirmo. Naquele dia, eu o juro, haverá terrível abalo na terra de Israel. À minha vista tremerão de pavor os peixes do mar e os pássaros do céu, os animais dos campos e os répteis que se movem pela terra. Assim como todos os homens que vivem na crosta terrestre, as montanhas desmoronarão, os rochedos cairão e todas as muralhas serão derrubadas por terra. Chamarei contra Gog toda espécie de terríveis flagelos, oráculo do Senhor Javé. Cada qual voltará a espada contra seu companheiro. Farei sua condenação com a peste mortífera. Farei chover sobre ele suas tropas e sobre as hordas que o acompanham um aguaceiro, saraiva, fogo e enxofre. É assim que manifestarei a minha glória e a minha santidade, revelando-me aos olhos de inúmeras nações, a fim de que saibam que eu sou o Senhor. Bom, então aqui Deus manifesta sua ira contra Gog e Magog, e se vê claro que é uma descrição aqui apocalíptica, né? Uma coisa cataclisma, um cataclismo sendo descrito aqui, né? Então é uma coisa que será sentida por todos os habitantes da terra, né? Então aqui fala todos os homens que vivem na crosta terrestre, né? Então realmente tem que ser algo global. Muito interessante. E agora vamos ler também no capítulo 39, os versículos 9 e 10, onde se lê: De todas as cidades de Israel sairão cidadãos para acender um fogo onde queimar as armas, capacetes, escudos, arcos, flechas, lanças, dardos, dos quais se fará uma fogueira durante 7 anos. Não mais irão aos campos a montar lenha, não mais hão de fazer derrubadas na floresta, porque com as armas é que se farão fogueiras, pilharão os saqueadores, destruirão os destruidores. Oráculo do Senhor. Bom, com feita a leitura do texto sagrado, vamos finalmente para os comentários de André. Então André escreve:
Satanás será solto de sua prisão e enganará todas as nações e atrairá Gog e Magog para a guerra pela devastação do mundo. Alguns acreditam que esses dois são o remoto povo do norte dos Citas, a quem chamamos de Hunos, e como vemos são os mais populosos e guerreiros de qualquer reino da terra, e são impedidos de tomar toda a terra até a perda do diabo pela mão de Deus somente. Alguns interpretam com base na língua hebraica e traduzem Gog como aquele que ajunta ou aquilo que é ajuntado, e Magog como aquele que é exaltado. Dessa forma, esses nomes significam a reunião das nações ou sua exaltação. Devemos notar que Ezequiel profetizou que essas nações viriam sobre a terra com grande poder no fim dos tempos, que Israel cairia e por um período de 7 anos seria queimado por seus braços como se em um grande fogo. Alguns intérpretes referem isso à queda dos assírios sob Senaqueribe na época de Ezequias, que aconteceu muito tempo antes da profecia de Ezequiel. Outros referem-se à destruição das nações que atacaram as que vinham reconstruir Jerusalém após a conquista pelos babilônios. Quando primeiro Ciro, o persa, e depois Dário ordenaram aos governadores da Síria que fizessem isso. Ainda outros se referem às forças de Antíoco, que foram derrotadas pelos macabeus. No entanto, é claro que a chegada dessas nações é a que mais se adequa aos tempos finais. Em primeiro lugar, não está escrito em nenhum lugar que a nação dos citas travou guerra contra os judeus naquela época, mas apenas nações ao redor deles que invejavam sua prosperidade. Em segundo lugar, a respeito de Gog está escrito: ele será preparado desde os tempos antigos e virá no fim dos tempos. Terceiro, na presente revelação, que prediz eventos futuros, está escrito que Gog e Magog virão no final desta era. Então esse é o comentário de André, e ele apresenta várias hipóteses aqui, né? Então vamos para o resuminho, para a gente fixar bem as ideias apresentadas pelo André, e tentar então finalmente responder as perguntas. Então, quando essas nações se manifestam? Quando Gog e Magog se manifestam? Então, André apresenta duas hipóteses, né? Que são as duas únicas possíveis, que é pode tratar-se de uma batalha ocorrida no passado. Então pode ser que essa descrição bíblica de Gog e Magog esteja se referindo a algo que já aconteceu, né? Ou, no entanto, é claro que a chegada dessas nações mais se adequa aos tempos finais. Então aqui nas palavras de André é mais adequado, porém, que essas batalhas, essas nações se manifestem no futuro, no fim dos tempos, como a gente acabou de ler no comentário dele, né? Então, apesar de já na época dele ter intérpretes ali, que haviam intérpretes que tinham essa hipótese, né, de que poderiam ser batalhas ocorridas no passado, André vai defender então que é mais adequado que Gog e Magog sejam nações futuras. E quem é Gog e Magog? Então aí também tem várias hipóteses, né? O André vai levantar essa hipótese do povo do norte dos citas, os hunos. Então eu deixei em vermelho, eu grifei em vermelho, porque é uma hipótese da época ali, né? Os hunos eles estavam muito fortes na época do André, na época que ele viveu. Então era um momento histórico ali em que ele estava vivendo, e ele olhava para aquela nação, né? Para a nação dos hunos, e lia ali falando do norte, né? O povo que vem do norte ali se reuniu com Gog e Magog, então ele associou e pensou que poderia ser os hunos, então essa nação que se oporia ao povo de Deus. Mas os hunos, né, a sua supremacia militar não durou muito tempo, então a gente sabe que essa hipótese do André não se sucedeu, né? Depois ele também fala que as nações que atacaram as que vinham reconstruir Jerusalém, poderia ser isso, né? Então estaria dentro do bloco azul ali, né? O bloco das hipóteses sobre nações que já passaram, né? Ou seja, algo remetendo ao passado. Uma outra hipótese também seria as forças de Antíoco, né? Derrotadas pelos macabeus. Então poderiam ser também essas forças representadas aí como Gog e Magog. E por fim, a mais plausível, aqui na própria opinião do André de Cesareia, seria então a reunião das nações ou sua exaltação. Quando? No fim dos tempos. Então Gog e Magog não é uma nação específica, mas é um símbolo, uma imagem de todas as nações ímpias da terra, e todas elas
simultaneamente juntas estão já hoje numa batalha espiritual contra a Jerusalém celestial, né, contra o povo de Israel espiritual nos dias de hoje, né? Sempre foi assim. Então, a batalha de Gog e Magog é uma batalha escatológica que vem acontecendo durante todo o plano de salvação. Essa, pelo menos, é a visão que me parece mais provável. E no fim dos tempos, que é o que nós já estamos vivendo hoje, se Deus quiser, já estamos próximos da vinda do Messias, da segunda vinda do Messias. Então, estamos já no fim dos tempos, e é nesse momento que a batalha se intensifica. Então, estamos vivendo um momento de grande batalha espiritual. Então, os membros da Jerusalém celestial, da Israel celeste, estão sofrendo constante ataque de Gog e Magog, ou seja, de todas as nações ímpias. E é por isso que precisamos da armadura de Cristo, né? A armadura que Cristo nos dá para combater esse ataque e sobreviver a ele. Bom, então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Curta, comente, compartilhe e, claro, inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.